privilegio tenerte acá. Nos sentimos felices de tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Boa tarde, Jóvenes, as damas e jovens, pues vamos todas jovens, rumbo a la juventud porque eterna, vamos rumo à juventude a la eterna, cual ya han entrado en el campo na espiritual qual já entraram no campo espiritual e em de breve, la forma física también, também na forma física, en donde quando serán jóvenes para serão jovens toda la eternidad. para toda a eternidade. Es una bendición grande trabajar, É uma grande bênção trabalhar na obra do Senhor, pues hay trabajo para todos los creyentes en Cristo, pois há trabalho para todos os crentes em Cristo, niñas, desde as jovencitos y crianças, jovencitas, meninos, meninas, jovens, y adultas, adultos e y adultas, también para los ancianos. também para os anciãos. O sea que no hay Ou seja, que não há limitações limitaciones en cuanto a quienes pueden trabajar en la quanto obra a del quem Señor. pode trabalhar na obra do Senhor. Todos han recibido la capacidad Todos receberam de capacidade parte de Dios por parte de Deus para unos dar fruto a para alguns darem 100 por fruto, uno, que es lo que todos desean, 1 por 100, que é o que todos desejam. otros al 60 por uno, si no Outros, pueden dar 1 por 100 60, se não puderem dar el 30 por uno. 1 por 100, O sea, e outros colocó 1 por solamente tres 30, grupos, ou seja, o 100% que colocou somente o 3 grupos, un poco más de la mitad, o 100%, 30 por uno. pouco mais da metade ou Menos de eso, 30%. pues, no debe dar ningún creyente en Cristo. Y no va a dar Menos que isso, algo pois siempre estar haciendo nenhum crente em Cristo todo deve dar. creyente en Cristo. E não dará menos Estamos porque viviendo en el tiempo más glorioso sempre de todos, todo crente em Cristo estará fazendo alguma coisa. en el tiempo de mayor conocimiento, Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. No tempo do maior conhecimento do programa divino correspondente ao nosso tempo, del programa de do Dios conhecimento que él ha llevado a divino, cabo, o do está programa llevando de a cabo Deus, desde el tiempo que ele esteve de los realizando apóstoles desde o tempo dos apóstolos y desde el até o tiempo de nosso Jesús tempo. también. E também desde o tempo de Jesus, Fue, conhecendo es y será eternamente Jesucristo. quem Jesus Es Cristo foi, quem ele é el mismo Dios e quem ele será eternamente. que se vistió de un cuerpo de carne humana llamado Jesús, cuerpo que el mismo Dios por medio de su Espíritu, É o mesmo Deus que se vestiu de um corpo de carne humana, chamado Jesus, o sea, corpo que o próprio Deus que nuestro Salvador, nuestra criou aquella persona es el no mismo ventre de Dios, Maria por meio do seu el Espírito. cual para Ou seja, que o nosso Salvador la obra não é del Señor qualquer pessoa, é o próprio tuvo que venir a Deus, ser que para efetuar a obra de redenção, ele teve de una vir persona con un cuerpo e ser físico, como nós, para el cual él tuvo que crearlo en el vientre de uma la Virgen pessoa com María. um corpo María, la físico, bienaventurada, porque fue o qual ele teve que criá-lo no ventre da Virgem Maria. un niño E a Virgem Maria divina. é a mulher mais bem-aventurada, No porque foi ha habido otra ni habrá otra. Esa es la forma en que a primeira mulher que deu à luz a um filho por criação divina. los hijos E não houve, nem haverá outra. y por consiguiente Essa é a forma em que Eva tinha que criar os filhos. ¿quién hubiera sido E, el primer consequentemente, hijo? El cuerpo de quem Jesús. teria sido o primeiro filho? O corpo de Jesus. Para Dios estar habitando en forma humana con Para Adán Deus estar habitando em forma humana aqui na terra com Adão e Eva. y
venir e vir a descendência divina, de Cristo, por intermédio de Cristo, en palabras más o nosso Salvador. hubiéramos venido allá Em palavras mais en el claras, jardín del Edén nosotros, ya estaríamos aquí viviendo en cuerpos nós glorificados, teríamos cuerpos vindo lá no Jardim do Éden pero no se e já estaríamos vivendo aqui em corpos glorificados, corpos imortais. de unos 6.000 Mas não años, se alrededor de preocupem, 6.000 años. Y somente eso foi um atraso de uns 6.000 anos, aproximadamente 6.000 en anos. la eternidad. E isso nem se nota Es un punto tan pequeño de na tiempo, eternidade. pero que cada creyente en Cristo en cada tiempo, É um ponto tão pequeno no tempo, y esa desbarbegatando lo que porém es que cada crente em Cristo vivir en un cuerpo esteve físico, aproveitando tan em cada temporal, tempo e esteve experimentando o que é viver num corpo físico mortal, temporário, que foi a herança que Adão nos deixou. Mas não estaremos contra Adão, pero el graças segundo Adán que algo ele nos deixou. ha traído a la vida eterna. Porém, o segundo Adão nos trouxe a vida eterna. E o programa de Deus, da vinda de seus filhos com vida eterna, La venida de sus hijos tem continuado adiante. Portanto, continuado adelante. adiante, Por lo tanto, adelante, trabalhando trabajando en el programa no divino, programa divino, conscientes de quem é o nosso Salvador Jesus Cristo. É Emanuel, Deus conosco, o qual, depois de realizar a sua obra de redenção na cruz do Calvário, disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. De era em era, de etapa em etapa, ele esteve velado e revelado no mensageiro de cada era no meio da sua igreja. Portanto, esteve velado e revelado na sua igreja por meio do mensageiro e, consequentemente, na sua igreja, onde se manifestou, se revelou e deu a conhecer a sua palavra correspondente ao tempo em que ele se revelou. E assim ele o fez nas eras passadas. E como terá de fazer no nosso tempo? Da mesma forma. Ele diz que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Vejam o que o reverendo Lembrand disse nas páginas 80 e 81 do livro As Eras. Disse: Jesus, seus mensageiros e suas igrejas, o que tem as 7 estrelas em sua destra, o qual anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz estas coisas. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Este é aquele de quem foi dito: esse mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Ali está Ele, o único Senhor Deus Todo-Poderoso. E fora dele não há outro. Ali está o Salvador. A salvação pertence ao Senhor. Jonas capítulo 2, verso 10. Andando no meio das igrejas e através das 7 eras. O que ele foi na primeira era, será em todas as eras. Para todo crente, ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. O que ele fez uma vez, ainda está fazendo e continuará fazendo. Porém, você se dará conta de que Jesus anda somente no meio das suas igrejas. E
não há ninguém mais com ele. Nem tampouco pode haver, porque ele atuou sozinho em sua salvação, tendo-a comprado com seu próprio sangue. Ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela dá a ele toda a glória, ou seja, a sua igreja. E essa glória, ele não a compartilhará com outro. Com ele não há nenhum papa, nem arcebispo, nem Maria, mãe do seu corpo terreno, está com ele. Quanto a ele, não se trata do caso de alguém que fala e logo vira para um lado, para um pai, porque ele é o pai. Tampouco vira para o outro lado para dar ordens a um Espírito Santo, porque ele é Deus, o Espírito Eterno. E é a sua vida que está fluindo e latente em sua igreja, dando-lhe vida. E sem ele não haveria vida. A salvação é do Senhor. Isso nos obriga a ler outro lugar muito importante. No mesmo livro, As Eras, nas páginas 168 e 169, assim nos diz: assim que a mensagem é transmitida para todos. Porém, embora seja transmitida para todos, os que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado e de uma certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é alguém que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo por meio do mensageiro. Assim vimos a maneira em que o Espírito Santo está falando à sua igreja em cada era. É o Espírito Santo no mensageiro e através do mensageiro de cada etapa a quem é dada a revelação divina para esta era. Ele a transmite ao povo ungido com o Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo velado num corpo chamado mensageiro de cada era, falando à sua igreja e lhe dando a revelação divina correspondente a cada tempo. Essa é a voz do Espírito Santo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Ou seja, que cada pessoa não pode dizer: não, eu não necessito esperar que o mensageiro da minha era receba a revelação. Não pode dizer: eu mesmo vou sozinho diante de Deus para buscar essa revelação. Não pode fazê-lo nessa forma.
E se tratar de fazê-lo, o inimigo irá enganá-lo, lhe encherá de falsas revelações, tanto a ele como aqueles que o sigam. E então se converterá em um Datã, Coré ou Abirão. E você não pense que isto, sendo o caso, seja muito raro. Porque Paulo estabeleceu essa norma sob a mão de Deus. Só Paulo tinha a revelação completa para o seu dia. Como foi comprovado ao se confrontar com os outros apóstolos, os quais aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para esse dia. E note também, pela vindicação da palavra, que quando Paulo quis ir para a Ásia, Deus o deteve porque as ovelhas, os seus filhos, estavam na Macedônia. E eles, as pessoas da Macedônia, ouviriam o que o Espírito Santo tinha que dizer por Paulo, enquanto que as pessoas na Ásia não o ouviriam. Em cada tempo, é revelado ao mensageiro o território onde tem que ir com a mensagem, porque esse é o lugar onde estarão as ovelhas do Senhor para esse tempo. Para a sétima era da igreja, assim como para cada era, houve um território onde a era nasceria, onde Deus teria o mensageiro e a mensagem para esse tempo, e daí se estenderia para as outras nações. Que Deus nos ajude para entendermos o território, a mensagem e as demais coisas que correspondem ao nosso tempo. Porque para o nosso tempo tem de haver um território onde o Espírito Santo fale à sua igreja com a grande voz de trombeta ou trombeta final. De todas as coisas que devem suceder neste tempo final, e nos prepare para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em cada era nós temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. Depois daquele mensageiro, essa luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Porém, desde logo, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro tem dito. Recordem que Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele tinha dito. O que? A palavra de Deus saiu de vós? Ou somente tem chegado a vós? Se alguém, ao seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça o que eu vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 36 e 37. E disse: acrescentam aqui ou tiram ali, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e morre o avivamento. Para que o avivamento do tempo em que a pessoa vive, e onde Deus envia um mensageiro, e onde haverá um povo que o receberá, para que o avivamento da parte de Deus não morra, não se pode nem acrescentar e nem tirar ao que o Espírito estará falando ao povo nesse tempo. Essa é a mensagem, a palavra de Deus por meio do seu Espírito Santo, para a sua igreja, para este tempo.
E isso é o que Deus trará à vida nesse tempo. E é o que fará com que se cumpra o que está prometido para esse tempo. Portanto, estará falando nessa mensagem o que está prometido da parte de Deus para esse tempo. E isso dará fé para as pessoas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E o ouvir essa palavra, dessas coisas que estão prometidas, produzirá fé para crerem e receberem a materialização do que está prometido para o seu povo, para esse tempo. Quanto cuidado nós devemos ter em ouvirmos uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, que é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu para que dissessem somente o que ele tinha dito, como também Pedro o fez. Ele lhes advertiu que nem ele próprio, Paulo, poderia mudar uma só palavra do que havia sido dado por revelação. Ó, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. Tomara que você tenha começado a entender isso. E há um outro lugar aqui muito importante que nós não podemos passar por alto. Está na página 227 e diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido. Lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. A mensagem a cada era individual tem um incentivo para o crente, animando-o a ser um vencedor e assim ser recompensado pelo Senhor. Recordem que são os vencedores que recebem a recompensa. Aqueles que são coroados nas competições são os que são recompensados quando se oferece um prêmio para o vencedor. Em cada era o Espírito está prometendo um maná escondido e um nome. E recordem que o que é prometido aos crentes da primeira era, logo isso continua para todos os crentes das demais eras, porque já foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa era. Portanto, essa mesma promessa segue para os crentes das demais eras. Isso quer dizer que aqueles que vieram na segunda era receberam o que lhes foi prometido para essa era e mais, o que havia sido prometido para a primeira era. Você pensa em tudo o que já foi prometido para as outras eras, mas o que está prometido para o nosso tempo, ou seja, que para nós é tudo o que foi prometido para nós e mais ainda,
o que havia sido prometido para as demais eras. E sendo que cada uma destas mensagens está dirigida ao anjo, recordem que a mensagem para a igreja é dirigida ao anjo. O anjo a recebe, lhe é dada essa revelação e entendimento, e em seguida, pelo mesmo Espírito Santo que lhe deu, que está nele, a fala ao povo, e o povo também a recebe. Embora o mensageiro sempre fique com uma parte, porque lembrem-se, aquele que reparte bem, lhe corresponde a melhor parte. Mas o importante é que o que lhe corresponde a repartir, que é esse mensageiro de cada era, pois estará com o grupo da sua era. E então saberemos o que ele não quis compartilhar, porque era para ele, porém, ele o dará a conhecer em algum momento. E sendo que cada uma dessas mensagens está dirigida ao anjo, o mensageiro humano, ou seja, dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também é um maravilhoso privilégio. Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, estando assentados em 12 tronos e julgando as 12 tribos de Israel. Depois, lembre-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus o povo da noiva do seu dia. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Assim será com o mensageiro que permaneceu fiel à palavra da sua hora e da sua era. Assim será no último dia, ou seja, no nosso tempo também. Será a mesma recompensa especial que foi dada a Paulo. Ou seja, que a cada mensageiro, assim como a São Paulo lhe corresponde apresentar a Cristo a noiva do seu dia, da sua era, assim corresponderá a cada mensageiro apresentar o grupo de sua era. E na página 265, recordem que a estrela da manhã é Cristo, é o Espírito Santo. E lhe darei a estrela da manhã. E lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. Aquela primeira parte que nós lemos corresponde ao capítulo 2 do Apocalipse, versículo 28.
E agora diz, até que o dia esclareça e a estrela da manhã apareça em vossos corações. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito Santo está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo com relação a si mesmo e depois às eras por vir. Como já temos mencionado, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele, ou seja, os mensageiros, recebem a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque eles brilham com uma luz emprestada ou luz refletida, a luz do Filho Jesus. Recordem que também Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 16, diz que Ele é a estrela resplandecente da manhã. Eles também são chamados estrelas porque eles são portadores da luz da noite, de modo que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus a seu povo. Isso quer dizer que Cristo, o Espírito Santo, a estrela resplandecente da manhã, que é o Verbo, a palavra, o Espírito Santo, quando se vela em carne humana, no mensageiro de cada era, por meio desse mensageiro, resplandece e ilumina o caminho dos escolhidos de Deus de cada tempo, os quais também são estrelas. Recordem que a promessa para Abraão foi de que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Depois, quando em Jó nos falou das estrelas, nos falou dos filhos de Deus. Nós vimos como, por meio do seu Espírito, Deus, através do reverendo Lembrana, nos falou de como Jesus Cristo realizaria o seu programa de redenção, como ele estaria no meio da sua igreja, velado, ou seja, dentro de um véu, dentro de um corpo de carne, revelado através desse véu de carne, que seria o mensageiro de cada era, onde Cristo em Espírito Santo estaria falando à sua igreja. Por isso ele disse: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E isto é o Espírito Santo falando à sua igreja por meio do mensageiro de cada era. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. É importante entendermos todo esse mecanismo divino que nos mostra como é a forma de Deus se revelar a seu povo. Primeiro tem de se velar num corpo de carne. Por exemplo, quando foi libertar Israel conforme ao que estava prometido, no capítulo 15 do Gênesis, versículos 12 ao 19, teve que aparecer Moisés e velar-se em Moisés. E por meio de Moisés se manifestar, revelar-se a Israel e realizar todo o programa correspondente para aquele tempo. Moisés não fez milagres. Moisés não falou ao povo hebreu, mas foi o Espírito Santo, através de Moisés,
que falou, que atuou. Assim como Jesus dizia, eu não faço nada de mim mesmo, o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. É na mesma forma. Por isso, a palavra de Deus foi o que Moisés trouxe ao povo. E o que Jesus trouxe ao povo. E o que cada mensageiro trouxe ao povo. Cada mensageiro do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, os profetas, ou cada mensageiro do Novo Pacto, os apóstolos, e os demais mensageiros correspondentes a cada tempo. E assim será no nosso tempo também. Portanto, sigam adiante, damas das diferentes eras, servindo a Cristo, assim como aquelas mulheres santas seguiram e serviram a Cristo naqueles dias. E elas estão nas páginas da história da primeira vinda de Cristo. Também estão nas páginas da história dos apóstolos e dos diferentes mensageiros das diferentes eras ou etapas da igreja. Foi para mim uma grande bênção e um privilégio estar aqui nesta ocasião com vocês, compartilhando estes momentos. Não sei quantos de vocês já viram pela televisão o que esteve sucedendo. E onde foi? Em Caracas. Portanto, para as pessoas que ainda não viram o que sucedeu lá em Caracas, seria bom que conseguissem as gravações. Porque nós queremos sempre compartilhar todas as bênçãos que Deus nos dá, para que, assim como lutamos e trabalhamos juntos, também nos alegremos, nos regozijemos todos juntos, ao vermos a mão do Senhor atuando em todas as coisas que estão prometidas para o nosso tempo. E vendo como Deus segue no processo do cumprimento dessas promessas. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todas vocês e também sobre mim, e que nos utilize grandemente em sua obra neste tempo final. Que todas continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo nosso Salvador. E quando estaremos nos vendo de novo? Sábado. Amanhã não será com todos. De modo que estaremos lhes informando, dando-lhes a conhecer as coisas que nós estaremos fazendo nestes dias e desfrutando com vocês destes dias maravilhosos que Deus nos deu para termos companheirismo espiritual em torno da palavra do Senhor, prometida para este tempo final. Deixo com vocês novamente o missionário Miguel Bermúdez Marim para continuar.